Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Bem, quem é a pessoa mais forte de One Punch Man? Eu sei que vocês sabem a resposta, mas qual seria o nível total do poder do Saitama? Será que caso ele se tornasse um monstro, ele poderia ter o maior nível de desastre? Será que todas as profecias, incluindo a da Paisicus, todas estão relacionadas a Saitama? Será que ele pode ser o maior nível de desastre existente? E hoje a gente vai falar sobre isso, não só sobre ele, mas vamos falar sobre os heróis mais conhecidos e os mais poderosos. Quais seriam seus níveis de desastre caso eles mudem de lado e se tornem monstros? Tudo isso utilizando as coisas que eles já passaram no seu dia a dia como herói. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente sabe, os níveis de desastre de One Punch Man mostram o quão forte um dos monstros, um dos vilões acabam sendo. Eles são caracterizados de acordo com o que aquele vilão é capaz de fazer e também quais seriam as consequências do uso do seu poder total. A gente já viu a apresentação de vários monstros e de vários vilões e criaturas misteriosas e também o nível de desastre que eles possuíam. Geralmente ele é apresentado e o seu nível também. Só que bem, chegou num ponto onde a gente fica sabendo que os níveis não são exatamente como estão aparecendo. Por exemplo, se tratando dos níveis mais fortes, entre o nível demônio e o nível dragão, existe um grande espaço. Então pode ter aquele vilão que está na bordinha, na beira e por isso se tornou alguém de nível demônio por pouco, como pode existir aquele que está quase no nível dragão, mas não conseguiu alcançar esse nível. Por esse motivo eu digo que é difícil de caracterizar. Então nem todo herói que vence alguém de nível demônio seria alguém de nível dragão, porque ele pode ter vencido apenas um nível demônio fraquinho, e não alguém meio termo no alto escalão deste rank. A mesma coisa se trata do nível dragão e do nível God, que é o nível máximo. E esse é o caso com mais exemplos que a gente tem. Conhecemos várias pessoas incrivelmente poderosas em One Punch Man, pessoas que aparentemente poderiam vencer qualquer herói, mas deram de cara com Saitama, o que significa que, bem, seus planos foram completamente frustrados lutando contra o careca de capa. Mesmo assim, sempre surgiu uma dúvida em relação ao que eles poderiam fazer, e então seria bem difícil caracterizar qual seria o nível de desastre que ele possui. O maior exemplo disso é o rei dos monstros Orochi e também o Boros. O Boros, ele chegou já contando a sua história, que ele era capaz de destruir vários e vários planetas, e ele ia nos planetas de rolê, dando uma volta por ali, pra tentar encontrar alguém no mesmo nível dele, alguém que podia sair no X1 com ele e sobreviver, alguém que o fizesse se divertir lutando. Era bem como o Saitama ficava, só que o Saitama não saía atrás de qualquer um não. Ele queria encontrar alguém forte, ele queria um inimigo forte, mas ele preferia que fosse um vilão pra ele poder ir com tudo pra cima sem medo. Já o Boros, ele não tava nem aí, ele só queria destruir, dominar e vencer qualquer um. E aí, por a gente saber que ele destruía planetas, por ele ter feito tudo aquilo, ele chegou na Terra e começou a enfrentar o Saitama. A gente naquela luta viu um dos combates mais maneiros, vimos mais técnicas do Saitama, só que mesmo assim a gente sabia e o próprio Boros sabia também. O Saitama não tava usando nem metade do seu poder naquele combate. Ele poderia ter vencido o Boros com uma certa facilidade se quisesse, ele nem precisava usar sua série séria talvez. Só que mesmo assim ele possivelmente se manteve lutando ali pra fazer o Boros se sentir feliz, pra dar aquela sensação que aquele cara tava buscando. E o próprio vilão, enquanto estava sendo derrotado, disse: aquele não era o verdadeiro poder do Saitama, não era tudo o que ele podia fazer. Então naquele ponto a gente viu a derrota de um cara que poderia destruir o planeta. E aí, por toda essa premissa de que ele seria capaz de destruir o planeta, pensamos que ele seria ameaça de nível God. Só que não. O One, criador de One Punch Man, obviamente foi questionado sobre isso. Um monte de gente perguntou se o Boros tinha o nível máximo. E então ele decidiu em um certo momento responder isso. Ele disse que não. O Boros não era de nível God. Na verdade, ele também não era exatamente de nível dragão. Ele poderia ser caracterizado como alguém de nível dragão mais. Ou seja, ele estava acima de um nível dragão comum, mas ele mesmo assim não tinha atingido o nível God. E a mesma coisa aconteceu com Orochi, o rei dos monstros. Por ele ser o rei dos monstros e ser devastador, um monte de gente queria saber qual era o seu poder máximo, o que ele podia fazer. E então o Murata, que participou da criação do personagem, ele disse que Orochi, assim como Boros, era alguém de nível dragão mais, mas não chegava no nível God. Ele era incrivelmente poderoso, mas não estava no nível máximo ainda. Como eu mencionei em outro vídeo com vocês, esses dois falarem exatamente isso, falarem sobre isso dessa maneira, significa que provavelmente ele já tem guardado dentro do bolso o nível máximo, mas eles não quiseram apresentar ainda exatamente esse nível de desastre. E agora a gente vai para os outros. Vamos começar logo sem mais delongas com o Saitama, que, bem, é o cara mais forte que a gente conhece. Não teve herói ou vilão que pudesse bater de frente, não teve ninguém que conseguisse durar muito tempo no combate com ele. Como eu disse, o Boros foi talvez uma luta que ele mais brincou, teve uma outra no webcomic que foi contra o Garou, e mesmo assim em nenhuma dessas duas lutas ele lutou de verdade, ele não precisou elevar tanto seu poder. O Garou, quando ele enfrentou o Saitama, provavelmente estava também no Dragon Mais, e mesmo assim pra ele foi brincadeira.
brincadeirinha. Então é claro que o Saitama, ele seria alguém que facilmente eu classificaria no nível máximo, eu colocaria no rank de Desastre God. Obviamente o fato dele vencer qualquer um com apenas um soco, inclusive alguém que seria Dragon Mais, é algo que faz com que facilmente ele ocupe esse rank, sem precisar pensar duas vezes, sem precisar pensar muito. O Saitama, ele é com certeza, e nem dá pra discutir, o mais forte que já apareceu. Então fica bem óbvio e aceitável o fato dele estar no rank máximo. Inclusive, como eu comentei no começo do vídeo, quando as previsões sobre a chegada do mais poderoso, daquele que poderia ser a maior ameaça surgisse, pode ser realmente, assim como muitos pensam, um Saitama. Afinal, a própria Paisco estava tentando criar um exército de monstros invencíveis e tentando buscar o nível máximo do máximo. Tudo isso pra vencer uma ameaça que estava por vir, algo que deixava ela completamente assustada e que fez ela pirar quando teve essa visão com seu terceiro olho. Então é claro, seria alguém com poder quase ilimitado, talvez ilimitado, e dá pra descrever o Saitama assim. Agora a gente vai seguir com o Blast, que a gente não sabe exatamente nada, não tem nenhum feito pra ele, a gente não viu ele fazendo exatamente nada, mas mesmo assim a gente conhece suas histórias, conhece sua lenda e o seu renome. O simples fato da Tatsumaki admirar ele, como eu já disse em vários vídeos, faz com que eu acredite que ele seja realmente forte, porque a Tatsumaki é alguém que se dá pra confiar quando se trata em medir o poder. Até porque quando ela viu o Saitama, quando ela enfrentou o Saitama, ela comparou o poder daquele herói com o Blast. Ela pensou no Blast quando viu o Saitama. Então é claro que ele seria alguém incrivelmente poderoso, mas mesmo assim não dá pra classificar ele como nível máximo, como God, assim como a gente classifica o Saitama, que já vimos vários e vários exemplos do seu poder. Mesmo assim, o Blast, por ter vencido o Rei dos Ninjas, por ter vencido geral, por ter lutado contra a Centopeia Anciã no passado, mesmo ela não estando tão forte naquela época, e por ter o renome de Rank S, o maior herói de todos os tempos, o primeiro lugar, é claro que dá pra colocar ele no nível Dragon Mais. Alguém que não seria o nível máximo, mas estaria pertinho daquilo, não sendo comparado com nenhum nível dragão, sendo sempre acima disso e vencendo a maioria dos níveis dragão com uma certa facilidade. Já que começamos a falar sobre o Blast, vamos seguir diretamente com a Tatsumaki, que é a heroína mais poderosa que a gente conhece, e isso levando em conta o rank da associação. Se o Blast não tivesse naquele rank, não desse pra colocar alguém que a gente não viu os feitos ali, com certeza a Saitama estaria em primeiro e depois a Tatsumaki. Ela realmente merece estar ali como a maior heroína, e a gente já viu seus feitos muito facilmente no mangá e também na webcomic e no anime de One Punch Man. A gente viu inclusive vários feitos dela, a gente viu a luta dela contra o Orochi também contra Paisicles, e no webcomic de One Punch Man, quando ela estava indo atrás da sua irmã Fubuki, que tinha ido visitar a Paisicles, e não sabia que a Paisicles ainda estava de pé, ela foi diretamente pra lá e acabou enfrentando todo o grupo Fubuki de uma vez só e vencendo todo mundo. Também acabou passando por um exército de monstros que tinham por lá, que estavam capturados, que era de nível demônio e também de nível dragão, e venceu todos eles com uma facilidade tremenda. A gente também já viu ela erguer prédios e fazer muitas coisas desse nível. Então com certeza ela também seria alguém de nível dragão mais, pois pode vencer com facilidade a maioria dos níveis dragão, então está acima deste nível. Mesmo assim, ela, assim como o Blast, não está no nível God. Inclusive ela lutou contra alguém de nível dragão mais, que seria o Garou, e não conseguiu vencer aquele anti-herói. Ela já estava cansada nessa luta, sim, e nesse caso não conseguiu vencer, mas mesmo assim, numa batalha dos dois com ela no seu auge, seria muito legal de se ver. Vale lembrar que ela deu um certo trabalho pro vilão, mas ela não estava com o seu auge de poder e ele conseguiu então se acostumar com os poderes psíquicos dela. Vamos então seguir pro próximo sabendo que ela é dragão mais. Já que falamos sobre a Tatsumaki, vamos falar sobre a irmã dela, a Fubuki. A Fubuki está se tornando cada vez mais forte, ela é uma heroína incrivelmente forte sim, mas a gente já viu demonstração do seu poder no anime e também no mangá de One Punch Man. Ela mesmo já disse que de longe não é tão forte quanto a sua irmã, e ela chegou a enfrentar alguns vilões conhecidos da gente, como por exemplo o Sonic da velocidade do som. Nesse ponto a gente chegou a ver uma pequena luta dos dois, um pequeno enfrentamento dos dois, e a gente viu que o Sonic estava tendo a vantagem ali. Se ele estava tendo a vantagem, significa que ela não tinha o mesmo nível dele. E aí neste momento dá pra gente colocar um outro vilão que apareceu em One Punch Man, que seria o Rei dos Mares Profundos. Este Rei dos Mares acabou dando de frente com o Sonic, e o Sonic percebeu que não podia vencer ele. O Sonic seria derrotado pelo Rei dos Mares Profundos, que era um monstro de nível dragão. Então vendo que ela não conseguiu vencer o Sonic, que não conseguia vencer um nível dragão, significa que Fubuki também não estava no nível dragão. Então assim ela seria alguém de nível demônio. E falando do Rei dos Mares Profundos, o monstro de nível dragão, que não era o mais poderoso desse nível, ele também enfrentou o Genos, que era de Rank S, e ele também venceu o Genos. O Cyborg enfrentou aquele vilão e ele foi até consideravelmente bem naquela luta, mas também não teve poder o suficiente para vencer. Genos foi alguém que se esforçou e foi completamente derrotado, mas ele conseguiu cumprir a sua missão de proteger todo mundo, proteger ao máximo, fazer o que estava ao seu alcance para deixar todo mundo bem. Naquela luta então ele demonstrou ser incrivelmente forte, e ele também demonstrou isso em outras batalhas, como por exemplo acabando com a Casa da Evolução. Então eu acredito que dá para classificar o Genos como no início do nível dragão ou no nível demônio mais. Possivelmente então vamos colocar ele como rank demônio mais. Agora então vamos falar sobre mais heróis do rank S. Vamos falar sobre os mais famosos que estão tendo grandes feitos no mangá, na webcomic e também no anime de One Punch Man. Vamos falar então do Flash, do Bang e também do Super Aloy Darkshine. O Bang, como a gente sabe, é um herói incrivelmente poderoso, e tudo isso graças às suas artes marciais. Ele conseguia vencer vários e vários vilões, pegar várias pessoas de surpresa, mas ele atualmente não está mais no seu auge. Ele, por exemplo, não foi capaz de vencer, por mais que ele tenha conseguido a vantagem, o Garou, e também não venceu a Centopeia
anciã. Mesmo assim, o poder do Bang é muito alto e ele fez tudo isso sem estar no seu auge. Ele então, neste ponto, deve estar no nível demônio mais. Mas no auge dele, facilmente ele conseguia o nível dragão, vencendo a maioria dos monstros desse nível com uma certa facilidade, mas possivelmente dragão mais ele não conseguiria alcançar. A mesma coisa dá pra se dizer sobre o Super Aloy Darkshine e o Flash do Flash. Os dois são heróis incrivelmente poderosos, aqueles que ocupam o topo do poder do Rank S. Mesmo assim, não dá pra classificar eles como alguém de nível dragão mais. Eles são incrivelmente poderosos. O Super Aloy Darkshine principalmente quase conseguiu ultrapassar o seu limitador. Mesmo assim, eles não conseguiram alcançar o mesmo nível daqueles que poderiam destruir um planeta inteiro. Eu acredito que o nível de poder do Super Aloy Darkshine seja maior do que o do Flash do Flash. Mesmo assim, nenhum dos dois deve conseguir chegar no nível dragão mais. Pelo menos vencer pessoas de nível dragão mais, que seria como por exemplo o Boros e o Orochi. Mesmo assim, esses dois conseguem vencer com facilidade a maioria dos monstros de nível dragão, e eles devem conseguir manter uma boa luta com o nível dragão mais, mas não conseguir superar os poderes deles, já que estão quase chegando no nível máximo. Mas essa é a classificação de alguns heróis de One Punch Man. Se vocês quiserem eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo, é só comentar aí embaixo. E é claro, comenta aí alguns feitos dos heróis e quais os ranks eles ocupariam caso se tornassem vilões. É claro, eu trouxe aqui os meus heróis preferidos e aqueles que eu acho que os feitos são os mais poderosos e marcantes de One Punch Man. Comenta aí embaixo de vocês, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!